Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Senhor, nós te louvamos pela sua misericórdia que se renovou nessa manhã. Senhor Jesus, você nos permitiu estar nessa reunião, Senhor. E aqui nós estamos no teu nome e cremos que o Senhor está no nosso meio. O Senhor habita em nós e está no nosso meio nessa hora. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nos ajuda a abrir o coração, como nós louvamos a Ti agora. Ó, nos dá um coração puro, nos dá um coração simples, porque nós vamos ler a Sua palavra. Senhor, nós queremos Te ouvir, Senhor. Cada linha que lermos, Senhor, nós queremos o falar do Senhor no nosso coração. Ó, é o Senhor que muda a nossa vida. A Sua palavra tem poder, Senhor, para salvar a nossa alma. Ó, Senhor Jesus, abençoe cada um de nós que estamos aqui hoje. Senhor, fala forte ao nosso coração. Não esconda nada de nós, Senhor. Pode nos expor ao máximo. Pode falar o que o Senhor quer falar. Nós nesse novo ano queremos ter uma vida mudada, Senhor. Nós queremos estar livres de uma vida religiosa. Queremos uma vida de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Senhor, o Senhor está voltando. A nossa salvação está agora mais perto. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Aleluia. Hoje o nosso encargo, vamos ler juntos aqui a mensagem de hoje. Bem-aventuranças e Amém, as bem-aventuranças e o Evangelho do Reino. Senhor Jesus. Então que o Senhor possa falar forte para nós. Obrigado, os irmãos, pelas orações pela Edivânia. Graças ao Senhor, ela está bem, recuperando. E na marra, ela está descansando, Tem que ficar 2 meses imobilizada. Só andar para o que precisa realmente, Mas o Senhor está cuidando de nós, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E Mateus 24:14 é o tema que nós estamos estudando do Evangelho do Reino no livro de Mateus. Então vamos começar com ele, Ó Senhor Jesus. Todos acharam? Sabemos de cor, E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, ó Senhor Jesus. Irmãos, esse capítulo de Mateus 24, nós sabemos que ele fala, é o Senhor Jesus falando dos princípios das dores, do que ia anteceder a volta dele. E junto com os sinais que ele fala aqui, que ia ocorrer, está finalizando com o Evangelho do Reino. Que uma marca da volta do Senhor, que o Senhor estaria muito próximo e que ia apressar o Senhor voltar e cumprir toda a palavra de Deus, é que seria pregado este Evangelho do Reino. Aqui quando o Senhor falou, ele deu esse sinal, não é isso? Ele está falando, ele está profetizando, olha, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se a gente ler os versículos antes, um dos que a gente sempre fala muito, é o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mas aí ele mostra, nesse dia que ele falou isso aqui, ele deixou determinado o versículo 14, que quando o Evangelho do Reino fosse pregado por todo o mundo, por todas as nações, para testemunho, não quer dizer que todos iam seguir, para testemunhar, para testemunho a todas as nações, esse Evangelho do Reino, esse Evangelho puro. O que ia acontecer aqui que ele fala? Então virá o fim. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, devia ter 1 ano e pouco que eu estava reunindo já, e eu ouvi os irmãos compartilhar esse versículo. Eu lembro que eu virei para a Edivânia, ainda namorando com ela, e falei assim, se é isso que está aqui na palavra, e nós cremos na palavra, nós deveríamos viver pregando o Evangelho do Reino.
Porque a gente não quer que o Senhor volte, que Ele restabeleça a justiça, a paz, né, um novo céus e nova terra. Então, nós temos que viver para isso. Aquele primeiro amor meu me despertou quando eu vi esse versículo. Falei, olha, eu tenho que viver pregando o evangelho do reino. Porque a Bíblia fala que quando esse evangelho for pregado para testemunho, então virá o fim. Irmãos, infelizmente, esse fogo, né, ele às vezes esfria no nosso coração. Então, aqui ele está mostrando que a marca maior da volta do Senhor não são os grandes sinais, mas é o evangelho do reino sendo pregado que vai trazer o fim. Lá em Pedro, né, 2 Pedro 3, tem um versículo que fala isso também, não é isso? Apressando, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, quando nós unimos o versículo de Pedro com o versículo de Mateus 24:14, versículos irmãos, não é isso? Quando a gente coloca esses dois versículos juntos, como esperar e apressar a volta do Senhor? Pregando o evangelho do reino. Então, quando o Senhor estiver voltando, quando estiver muito próximo à volta do Senhor, o maior sinal não será esses sinais externos, essas coisas que estão acontecendo aí fora. O maior sinal será a pregação do evangelho do reino. Essa vai ser a marca da igreja que vai ser arrebatada. Essa vai ser a marca do servo fiel e prudente. Ele estará pregando o evangelho do reino. Aí nós podemos ler, ou posso perguntar para os irmãos, quando que os irmãos já viram o evangelho do reino, esse evangelho da palavra de Deus puro, sem fermento, sendo pregado de maneira tão intensa? Quando que nós já vimos isso? A minha interrogação na época era assim, puxa, o Senhor vai demorar a voltar demais. Esse evangelho, ele tem que chegar para todas as nações. Todos têm que ser atingidos por esse evangelho. Vai ser muito difícil, a igreja tem pouca força, tão poucos irmãos, tão pouca força de pregação. Mas aí Deus, irmãos, Ele fez alguns milagres. E nós temos testemunhado esses milagres. Nunca, irmãos, foi tão pregado o evangelho do reino como agora. E a pandemia que veio para bloquear, barrar o evangelho, Deus virou a mesa, né? Deus usou a pandemia, usou a tecnologia para fazer esse evangelho chegar até os confins da terra. Oh, Senhor Jesus. Nunca, irmãos, até nos países fechados, muçulmanos, nunca se ouviu tanto o evangelho do reino. A palavra está avançando. Senhor Jesus. Então nós precisamos ficar mais alertas. Nós podemos ler aqui assim, ó, Jesus profetizou assim, e será pregado. Nós podemos ler juntos assim, está sendo pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Irmãos, então nós temos que ler o final assim, então virá o fim, não. Então está muito perto o fim. O Senhor está às portas, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós estamos nos tempos finais. E sabe o que Deus espera de mim e de você? Que todo mundo que nos contatar, todo mundo que tocar no seu coração e no meu, todo mundo que ouvir a nossa voz, que viver no mesmo ambiente que nós, eles têm que sair dali e falar assim, puxa, aqui tem o evangelho do reino. Irmãos, nós não podemos deixar de orar por ninguém mais. Isso tem que queimar no nosso coração. Porque só serão arrebatados aqueles que estiver vivendo e pregando o evangelho do reino. Então essa tem que ser a nossa característica principal na igreja. Uma igreja viva, que prega o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa realmente ganhar nosso coração, né? Senhor, e outro ponto rico, né, que foi falado semana passada, os irmãos que leram, ouviram o Edmar compartilhando, que quando o Senhor começou a pregar o evangelho do reino, a frase do Senhor foi a seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E hoje nós temos que pregar da seguinte maneira: arrependei-vos, porque está próximo a manifestação do reino dos céus. O Senhor está voltando. E o arrependimento nós vimos, ele não é só mudar de mente mais. Não é metanoia só, né, no grego. Uma mudança de mente. Mudar a cultura, mudar a maneira de pensar, converter do mau caminho que estava indo. Isso é a conversão,
é o arrependimento que a gente sempre aprendeu e é verdadeiro, mas o Senhor quis nos fazer subir um degrau da visão do que é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento está em 2 Coríntios 5,14, não é isso? 17. Nós usamos tanto para pregar o Evangelho esse versículo, mas ele está ali, irmãos. Se eu e você aprendermos a ter essa realidade na nossa vida, nós vamos provar o verdadeiro arrependimento. Olha o que está escrito aí. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém realmente arrependeu, confessou seus pecados, aceitou Jesus como seu Senhor, e essa pessoa realmente está em Cristo, ela se tornou uma nova criação. Ela agora, irmãos, no grego aqui, nova criatura é nova criação. Nós não somos só humanos mais, nós não somos só terrenos mais, não temos só a imagem do terreno, esse corpo físico, mas agora nós pertencemos a uma nova criação. Agora nós temos, além da vida humana, nós somos filhos de Deus. Além de filhos de nossos pais, nós nascemos de Deus. Nós somos uma nova criação. Irmãos, nós sabemos tanto disso, mas Deus quer nos mudar de esfera. Deus quer nos ensinar a viver em Cristo. Quem não sabe o que está escrito em Gálatas 2,20? Quem não sabe de cor? O que está escrito em Gálatas 2,20? Hein? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas o versículo 19 termina assim: estou crucificado com Cristo. Amém? Então vamos falar junto, ó. Estou crucificado com Cristo. Estou morto com Cristo. Eu estou crucificado, já morri, meu velho homem já morreu. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, a nova criação agora é sair dessa vida antiga nossa de viver no velho homem, viver no bom homem, viver a vida da igreja, irmãos, lendo Bíblia no nosso conhecimento, reunindo na nossa força natural, tentando amar a esposa no seu homem natural, a esposa tentando ali ser submissa, ser uma mulher prudente ali, virtuosa de Provérbios 31, mas em nós mesmos. E a gente consegue fazer algumas coisas, como os judeus tentavam cumprir a lei, mas o Senhor veio para fazer, irmãos, a nova criação. Arrepender, irmãos, é ser convencido que eu em mim mesmo não sirvo para Deus. Eu em mim mesmo não sou um bom marido, não sou um bom pai, não sou, hoje eu posso falar, não sou um bom sogro. Irmãos, não sou nada. Em mim mesmo, irmãos, eu não agrado a Deus. O homem natural não é aceito no Santo dos Santos. Os irmãos lembram a figura do Velho Testamento? Quando o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, ele já entrava com a brasa, incenso e sangue, porque na hora que ele entrava ali, irmãos, o querubim da glória estava pronto para matar aquele sumo sacerdote, porque era um homem natural. E aí ele tinha que rapidinho aplicar o quê? Primeiro ele jogava o incenso no fogo para dar a fumaça ali. E aí aspergia o sangue. Quando o querubim olhava para ele, não posso matar esse homem, ele foi redimido. Irmãos, o velho homem não é aceito por Deus. E diz, aí não está na Bíblia, né? Aí na história, nos registros judaicos ali, que eles amarravam uma corda na perna do sumo sacerdote. Porque se os sinos que tinham nas suas vestes parasse ali, o barulho lá dentro, podia puxar que ele morreu. Ele transpirou. A Bíblia fala que ele não podia transpirar dentro do Santo dos Santos. Irmãos, arrependimento é isso. É eu e você ser convencido. Eu não mudo a Edivânia, eu não mudo meus filhos, eu não mudo quem trabalha comigo, eu não consigo mudar nem a mim mesmo. Eu tenho que viver na nova criação, dependendo de Deus, deixar Cristo viver em mim. É isso, irmão, viver nas regiões celestiais. Eu não vou mudar o governo desse país, eu não vou mudar os impostos, irmão, eu não vou mudar nada, mas Cristo vive em mim, e aí eu vou viver a vida na terra, mas sendo governado pelas regiões celestiais, governado pela vida divina que está no meu espírito. Ó Senhor Jesus,
Nós cremos nisso, irmãos? Os irmãos creem nisso? Esse é o verdadeiro arrependimento. E aí em Mateus capítulo 4, o Senhor, nós vimos na mensagem passada, que logo depois que o Senhor foi batizado, não é isso? O Senhor foi batizado, aí Deus confirmou que Jesus era o Filho amado, era o Filho que Ele tinha prazer, o único Filho de Deus nessa terra. Aí no capítulo 4 fala, versículo 1, que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Ele teve fome. Irmãos, aqui mostra, tem um parênteses aqui que eu gosto de falar para quando eu leio essa parte, que eu sinto que toda vez, irmãos, que Deus vai te usar muito, e que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, e você vai ser útil no ministério do Senhor, antes dele te usar, primeiro ponto, tem que morrer o velho homem, é o batismo, né? Nós fomos batizados. Mas sempre quando Deus vai usar alguém, primeiro Ele precisa de provar. Você precisa passar por uma provação. E quem nos leva para essa provação não é o diabo, é o Espírito. Porque o Espírito, ele precisa trabalhar em nós, irmãos. Então eu não sei se só eu tenho passado, se tem algum irmão aqui que tem passado alguma provação. Se alguém aqui tem passado alguma provação, irmãos, fique alegre. Deus vai te usar muito. Essa provação é porque Ele está nos preparando, irmãos. Testando, preparando, apurando a nossa fé. Porque grandes coisas Ele vai nos usar. Para fazer grandes coisas. E a maior delas, irmãos, é a pregação do Evangelho do Reino. Aí Jesus ficou 40 dias, não é isso? Foi para o deserto, ser tentado pelo diabo, o Espírito levou. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, aí, meu irmão, o diabo veio. O tentador chegou e falou: vou pôr esse homem à prova agora. Eu vou ganhar desse homem aqui. Porque ele agora está com fome. 40 dias e 40 noites sem dormir, sem alimentar nada. Irmãos, já é um milagre. Os irmãos, o que os irmãos acham? Já é um milagre. Humanamente falando, já é um grande milagre. Jesus, como homem, ficou 40 dias e 40 noites ali, jejuando, orando na presença do Pai. Então, irmãos, a fome chegou. Moisés também passou por uma experiência dessa, né? 40 dias no monte, para Deus lá escrever as tábuas da lei. Irmãos, que milagre. Mas a fome chegou. E na maior fome do Senhor, na maior necessidade dele ali, a provação veio. Então isso aqui é um princípio, irmãos. É um princípio. Só que o diabo, irmãos, essa mensagem foi muito boa, com os irmãos que leram o Alimento Diário. Ela foi muito rica porque ela mostrou que o diabo, ele só consegue tocar em nós naquilo que é terreno, naquilo que é natural. Os irmãos perceberam isso? O diabo foi tentar o Senhor com 3 itens, mas 3 itens da vida humana. Fome, necessidade de alimento físico, glória do mundo, glória da religião. O diabo ofereceu só o que ele tem, porque os reinos do mundo é dele. Então ele só podia, irmãos, o diabo só pode nos pegar nas coisas terrenas, na glória do mundo, só nessas coisas. E ele achou que ele ia pegar o homem Jesus, fazer ele agir como Deus, nessas coisas terrenas. Mas o Senhor o venceu. Por que o Senhor venceu, irmãos? Porque Jesus, embora homem, ele vivia dependendo do Pai. Ele vivia nas regiões celestiais. Ele teve fome, mas não foi fome de poder. Não foi fome de ter glória do homem, de ser reconhecido na religião. Ele não teve esse tipo de fome. Satanás achou que ia pegar ele nisso. E ele, dependendo do Espírito, da palavra que ele era constituído com ela, ele sempre falou. Ele sempre respondeu: também está escrito. Irmãos, esse Jesus, que estava com fome, 40 dias, 40 noites, de Deus ele não tinha fome. Ele estava cheio da palavra. E ele estava nessa esfera, irmãos. E ele venceu. Aí responde: por que às vezes eu não venço? Por que às vezes eu não venço uma ira? Por que às vezes eu não venço uma falta eu perco a paciência? Fico nervoso, não é assim? Não acontece com a gente, irmãos? Puxa, a gente é pego em tantas coisas pequenas, fica ofendido, não consegue perdoar, fica segurando mágoa,
Irmão, nós somos pegos nessas coisinhas terrenas do velho homem. Ou os irmãos aqui não caem nessas coisas? Cai não? Ninguém aqui cai nisso? Ninguém aqui fica triste, angustiado, nervoso, sem paciência? Parece que o amor foi embora, você não aguenta nem ouvir a voz. Irmãos, nós caímos nessas coisas terrenas, naturais do velho homem. Por quê? Porque nós não dependemos do Senhor. Esse Cristo não vive em nós o tanto que deveria viver. O Cristo está pequenininho. Eu não estou alimentando desse Senhor. Eu não estou dependendo do Senhor. Aí Jesus não caiu, porque ele estava ali com fome, mas não de Deus. Ó Senhor Jesus. O Senhor possa realmente hoje, irmãos, nos dar a revelação do que é viver nas regiões celestiais. Do que é viver em Cristo. Do que é deixar Cristo viver em mim. Agitados, ansiosos. Irmãos, é nisso que o inimigo nos pega. Ou não? Senhor Jesus. Outros caem também, né, nessas questões. Eu não citei essas questões, né? Mas questão do dinheiro, tem pessoas que caem, riquezas do mundo, glória do mundo. Tem pessoas que perdem a presença do Senhor, perdem a paz, porque só quer isso. Mas o Senhor tem muito mais para nós. Ó Senhor Jesus. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, aí vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Senhor, versículo 11. Com isto, o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, nós vamos ser cuidados pelo Senhor. Que o Senhor possa nos dar essa graça, né? De realmente nós vivermos nessa presença dEle. Presença gloriosa. Ó Senhor Jesus. Aí no capítulo 4, né? Nós vimos que o Senhor passou, daí por diante o Senhor passou a pregar o evangelho do reino. O Senhor estava batizado, provado, aprovado, aleluia, e comissionado a pregar o evangelho do reino. Aí logo no início do capítulo 5, o Senhor, a Bíblia diz assim, né? Vamos ler juntos? 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, primeiro ponto é o versículo 1, né? Vamos comentar só esse versículo 1 primeiro. O princípio aqui é o seguinte, irmãos, o Senhor teve que sair do meio das multidões. O Senhor teve que sair da esfera terrena. O Senhor teve que sair daquela esfera mundana ali. Pessoas que queriam só resolver problemas. Porque onde o Senhor passava, pessoas eram curadas, não é isso? Tudo acontecia. Mas o Senhor, vendo as multidões, aqui, é diferente lá de Mateus capítulo 9, que ele compadeceu, né? Aqui ele fala, vendo as multidões, ele subiu ao monte. Aqui, irmãos, nós temos que sempre ter essa visão. O Senhor foi para a esfera celestial. O Senhor saiu da esfera terrena. O Senhor já venceu todas as coisas. Ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele subiu e os seus discípulos também subiram. Irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos assim, compartilhar mesmo. Sabe quando eu tenho essa experiência? Às vezes eu leio o elemento diário, lá embaixo, lá na terra, eu entendo tudo, irmãos, que eu li. Eu sei até explicar o que eu li. Mas eu não toco no poder de Deus da palavra. Eu não tenho alegria, eu não sinto que eu fui alimentado. Eu só entendo a palavra. Cada vez, irmãos, que nós tivermos contato com a Bíblia, nós temos que subir ao monte. Nós temos que ter uma experiência, irmãos, de sentir o Senhor sentado ali, cuidando de nós. Sentir a presença do Senhor nos envolvendo. Irmãos, nós temos que ter essa experiência, que não leia a Bíblia na sua mente terrena, natural, carnal, na sabedoria terrena. Leia a Bíblia no Espírito. Aí quando eu toco na palavra, orando, lendo, comendo a palavra, irmãos, eu sinto uma alegria diferente. Os irmãos já tiveram essa experiência? Você está lendo a Bíblia ali, ruminando, orando, lendo a palavra, aí dá uma alegria na gente, irmãos. Dá um alimento, dá uma alegria que a gente não consegue explicar. Vocês já sentiram isso? Já ou não? De ficar assim desesperado, lendo assim, puxa, você começa a ler assim, ó, vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte. Aí você clama: Senhor, me leva para esse monte, me leva para essa presença, Senhor. E como se assentasse, aproximar os seus discípulos: Senhor, eu quero me aproximar de Ti agora. Oh, me ajuda, Senhor, para minha mente, renova minha mente, me acalma, Senhor, eu quero Te ouvir, Senhor. E Ele passou a ensiná-los dizendo: Senhor, eu quero ouvir a Sua voz, Senhor. Irmãos, é gostoso, não é? Aí a presença do Senhor vai envolvendo a gente assim, puxa. Aí o Senhor fala assim, isso é subir ao monte, irmãos, sobe no monte. Senhor Jesus, vamos invocar antes de ler o próximo? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, queremos ler no monte, Senhor, queremos ler assentados nos lugares celestiais. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler juntos de novo? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. A palavra bem-aventurado no grego é feliz. Aqui a Bíblia afirma, irmão, Jesus afirma para mim e para você o segredo da felicidade. Quer ser feliz? Quem quer ser feliz, irmãos, tem que entender e viver as bem-aventuranças. Feliz os humildes de espírito. Feliz, no grego, os pobres de espírito. Aí se você aprofundar um pouquinho no grego, fala assim, olha, feliz os mendigos de espírito. Que é isso, hein? Porque deles é o reino dos céus. Irmãos, quando nós aprofundamos aqui, na palavra grega, humilde, aí você chega na palavrinha pobre, aí tem uma vírgulazinha, fala assim, mendigo, aquele que tem necessidade de tudo, aquele que está numa extrema pobreza, aquele que quando passa alguém perto dele, fala assim, me dá R$1, porque ele não tem coragem de pedir mais, ele é miserável, ele é mendigo, ele não tem recurso, ele tem vergonha de levantar a cabeça. A gente não vê isso aí na rua, irmãos? A pessoa te pede ali, mas ela sabe que o não é quase certo. Essas pessoas têm aquela convicção, né? A gente fala, o não eu já tenho, mas eu vou pedir. R$1, compra um pão para mim, compra um marmitex para mim, irmão. Olha o que a pessoa pede para a gente na rua. É porque a pessoa ela não tem recurso, irmãos. Ela quer uma moedinha. No grego é isso. Bem-aventurados pobres, os mendigos de espírito. É reconhecer, irmãos, que sem o Senhor nós não somos nada. Não sabemos falar, não sabemos orar, não sabemos ler, não sabemos fazer nada. Nada, irmão, nem reunir. Nós somos pobres, mendigos, nós somos os necessitados da graça de Deus. Nós temos que entender que nada vem de nós não somos fontes de nada. Nada depende, nada parte de nós. Tudo vem de Deus. Quem tem esse espírito, irmãos, quem tem essa consciência que é pobre, que sem Deus você é um pobre, miserável, nu, cego, quem tem essa consciência, deles é o reino dos céus. Você vai falar, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, eu estou sem paciência, eu não consigo nem ter paciência, Senhor. O Senhor vai falar assim, além de te dar paciência, se você reconhece isso mesmo, eu quero te dar o reino dos céus. Os irmãos entendem? Se você considera que é nada, que é pobre, miserável, mendigo, pobre, cego, nu, precisa de Deus para tudo, sabe o que o Senhor quer te dar? Ele não quer te dar uma moedinha, Ele quer nos dar o reino dos céus. Vamos ler de novo aí, vamos ver se a gente crê nisso, irmãos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele já deu o reino, irmãos. Se você considera essa pessoa pobre, sem Deus, sem nada, se você chega diante de Deus com esse coração, sem orgulho, sem soberba, Deus não vai resistir a você. Ele já afirma na Bíblia, o reino dos céus é seu, o reino dos céus é meu. Ó Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, ter esse coração, né, simples, humilde.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus. Vamos mais um? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Ó Senhor Jesus. Bem-aventurados os que choram. Senhor Jesus. Nesse ano, irmãos, eu vi, não vou falar o nome não, tá? Mas eu vi outros também. Vocês viram também. Teve um time aí que foi campeão, que tinha 50 anos que não era. Eu vi, irmãos, eu vi pessoas chorando, derramando lágrima, chorando de emoção, irmão, chorando, tremendo, emocionado, quase morrendo, chorando de alegria, chorando mesmo, emoção na flor da pele. Mas não é esse choro que está falando aqui. Bem-aventurados que choram. Às vezes nós choramos, irmãos, por muitas coisas, mas nós não choramos. Irmãos, quando a gente está orando, lendo esse versículo aqui, irmãos, puxa, eu ajoelho e choro na minha condição, porque eu fico envergonhado. Porque quantas coisas nos fazem emocionar e chorar, que não tem nada a ver com o Senhor. Coisas do mundo, irmãos. Às vezes uma cena de um filme, uma história que você ouve. Senhor Jesus, ou uma raiva que você passa. Chora. Esse choro não vai ter consolo. Isso é um choro para a morte, choro para velho homem. Um choro que não vai te levar para a presença de Deus. Mas quando nós tocamos na vontade de Deus, irmãos, e você sai na rua e fala assim, posso orar por você com alguém, e essa pessoa nega, isso devia me fazer chorar. Uma alma orgulhosa que tem grande chance de ir para o lago de fogo. Isso tem que nos fazer chorar, irmãos. Quando a gente vê esse mundo inteiro na mão do diabo, as pessoas cegas não querem o Senhor, a maioria não quer o Senhor, ideologia pegando fogo e conduzindo as pessoas para longe de Deus, isso tem que nos fazer chorar. Isso tem que mexer com o nosso coração. Outras coisas, o Senhor tem que nos salvar, nos limpar, né? Senhor Jesus. E tem um versículo, eu anotei ele aqui, eu vou só citar, mas deixa eu achar ele aqui que eu anotei. Os que choram é o versículo 4, né? Senhor Jesus. Esse versículo é muito forte, que ele fala assim, ele está em Lucas, né? 23, 28, não precisa de ler. As mulheres, né, estavam ali acompanhando a crucificação do Senhor. Aí o Senhor ali, irmão, sofrendo, levando a cruz, virou para elas e falou assim, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas. E chorem pelos seus filhos. Irmãos, o Senhor estava ali sofrendo, indo para a morte, para fazer a nossa salvação. Mas as pessoas estavam chorando com dó do Senhor. Mas o Senhor estava cumprindo a justiça de Deus. Irmãos, ele sofreu. Ele estava muito sofrimento. Mas as pessoas deviam chorar por causa delas. Não pelo que o Senhor estava fazendo. Às vezes nós choramos por muitas coisas. Mas a luz não chega até nós. E nós não choramos pela nossa condição. A condição de estar longe do Senhor. Condição de ser orgulhoso. Condição de estar sofrendo por coisas pequenas. Condição de não estar desfrutando o Senhor. De estar amando o mundo. E se o Senhor voltar agora, irmão, hoje é primeiro, né? 1º de 2022. Pensa bem, irmão, o Senhor vai voltar daqui meia hora. Será que nós seríamos arrebatados? A vinda secreta dele, tá? Ele está aí já, ó, a vinda secreta, a parousia. O Senhor está aí secretamente começando a arrebatar a igreja. Aí de repente, vai ser uma reunião. A reunião, vai se fazer de conta que estava lotada aqui, a reunião ficou vazia aí, ó. Essas cadeiras vazias aí, ó, que foi arrebatado. Aí você olhou para o lado, cadê o irmão do... Aí Saró, que estava na frente aí, do lado, cadê? Esses aí foram arrebatados, irmãos. Será que nós seríamos também arrebatados agora, hoje? Irmão, nós temos que chorar pela nossa condição. Senhor Jesus. Ó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos chorar, irmãos, pela vontade do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ó Senhor, se eu fizer aqui uma pesquisa entre as irmãs primeiro, vai ter irmã que vai herdar a terra, vai ter as irmãs que vão ser todas mansas.
Todas as irmãs aqui são as irmãs mais mansas da face da terra. Então Deus vai dar um novo céu e nova terra para você, irmã mansa, né? A Éder falou amém. Está vendo, irmãos? Amém. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E os irmãos? Oh, e os jovens? Agora, quando está noivo, querendo casar, ô Mateus, a irmã é mansa, viu? Mansa. Depois que casa, né, Belfort? A mansidão muda. Eu que vou fazer, eu e Éder vamos fazer 30 anos agora, no início do ano, né? Esse ano, hein, irmão? 30 anos de casado, irmãos. As irmãs mansas mudam um pouquinho, né, Silda? Os irmãos ajudam a mudar a mansidão. Irmãos, ó Senhor Jesus. Bem-aventuradas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Senhor Jesus, irmão, nós temos que ser mansos. Senhor Jesus, manso. Tem um versículo em Timóteo, eu gosto muito dele, que ele fala da mansidão, né? Vê se dá tempo, vamos ler lá. Que essa palavra mansidão pega todos nós, né? 2 Timóteo 2:24. 2 Timóteo 2:24, olha o que fala aí. Ora, é necessário, vamos começar no 23, né? E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Olha o poder da mansidão, irmãos. Nós que somos servos de Deus, irmãos e irmãs, até na convivência dentro de casa, irmãos, quando nós deixamos o Senhor viver em nós, e nós temos essa mansidão, irmãos, o diabo é envergonhado. Aleluia, né? Nós não podemos viver a contender, e sim devemos ser brandos para com todos. Todos é quem? Todos. Inclui a esposa, filho, genro. Ó Senhor Jesus. Brando com todos, apto para instruir, paciente. Ó que delícia, irmãos. Disciplinando com mansidão. É rico demais, né? O nosso Senhor Jesus é esse homem, né? Que habita dentro de nós. Ele é manso. Nós temos que aprender isso, irmãos. Senhor Jesus. Vou pular um aqui por causa do tempo. E vamos ler lá Mateus de novo para a gente avançar. Nós só podemos ser violentos, irmãos, com uma pessoa, Satanás. Satanás, nós devemos resistir ao diabo, né? Nós devemos realmente não dar brecha para ele, não conversar com ele, mas repreendê-lo em nome de Jesus. Senhor Jesus. Mas com marido, esposa, filho, irmãos, pessoas que trabalham conosco, nós temos que ser mansos, cheios da vida de Deus. Aí o versículo fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que rico, irmãos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ó Senhor Jesus, é rico demais. Oh, justiça, irmãos. Sempre quando falar justiça na Bíblia, lembra de uma coisa. Justiça na Bíblia é cumprir os requisitos de Deus. Entendeu? A justiça é cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Isso é justiça. Então, para você ser justo, você tem que estar dentro dos requisitos que Deus estabeleceu para nós. Então, aqui fala assim que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós temos que ser irmãos e irmãs que têm fome de fazer a vontade de Deus, fome de cumprir a vontade de Deus, fome de praticar a palavra, de viver a palavra. Essas pessoas Deus vai fartar. Se você quiser, Deus vai dar. Senhor Jesus. Aí o versículo, qual que é o outro? 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Tiago 2,13.
Bem-aventurados os misericordiosos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 13. Tiago, acharam? Lê fazendo favor, irmãos. Amém. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. Isso aqui está junto, irmãos. Ele está junto com Mateus 7. Nós não vamos ler que nós vamos ser julgados com a medida que nós julgamos. Então o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, e aqui em Mateus o Senhor mostrou o requisito para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, na vida da igreja, principalmente na vida da igreja, a gente tem que ser muito misericordioso. Misericórdia, assim, se a gente pegar o sentimento da palavra diante de Deus conosco, a misericórdia se renova a cada manhã, não é isso? É a causa de não sermos consumidos, Lamentações 3, né? Olha só, misericórdia é você dar uma coisa para quem não merece. Aquela pessoa que pisa no seu calo, aquela pessoa que te maltrata, que te dá prejuízo, mas você é misericordioso com ela. Em nós mesmos nós conseguimos? Nunca. Até com o filho a gente fica mais duro, né? Ele começa a pisar ali, a gente pisa também. Irmãos, é aquela frase famosa, né? Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Não vem não, aqui não. Irmãos, o Senhor ensina: bem-aventurados os misericordiosos, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, esse é o padrão de Deus. Quanto mais misericordioso você for, no juízo, no tribunal de Cristo, a misericórdia do Senhor vai estar conosco. Isso é maravilhoso, né? Então que nós possamos aprender a praticar isso na vida da igreja. E a maior misericórdia do universo, irmãos. Qual foi a maior misericórdia que Deus deu na sua vida? O que os irmãos acham? É a nossa salvação. Nós íamos para o lago de fogo, irmão, nós não merecíamos o Senhor. Irmãos, eu lembro de eu praguejando o nome de Jesus, com letras de músicas, pulando, cantando, que eu odiava Cristo, que eu odiava essas coisas da religião, tal, etc. Irmãos, eu cantava isso. E aí um dia, irmãos, eu lá na maior da aflição, o Senhor trouxe a salvação para mim. É misericórdia ou não é misericórdia? Eu não merecia, irmão, eu merecia ir para o lago de fogo mesmo. Eu era contra o Senhor. Contra, totalmente contra. E o Senhor veio e me salvou. Isso é a maior misericórdia. Então agora eu vou ler assim: bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurada a igreja de Omolevade, que é misericordiosa, porque prega o evangelho, porque leva a salvação para as pessoas. Irmãos, toda vez que você contatar alguém, clame a Deus para você ter misericórdia dela. E como nós temos falado sempre, deixe escapar, né? Posso orar por você. Você está em qualquer lugar que você estiver, você está contatando a pessoa, você está conversando com ela, ou você está sem assunto, mas você olhou para ela, você está na presença de Deus, o Senhor vai inundar o seu coração e a misericórdia vai fluir. E quando ela fluir, o que você vai dar para ela? O que Deus deu para você, a salvação. Às vezes a minha oração por uma pessoa, irmãos, vai mudar a vida dela, vai mudar o destino dela. Irmão, vamos crer nisso. E quanto mais nós formos misericordiosos com as pessoas, mais misericórdia nós vamos ter do Senhor. É uma promessa. Sabe que delícia essa promessa, irmãos? Se a gente orar a ler isso aqui, nós vamos ficar loucos de alegria. Bem-aventurado, feliz. Então é por isso que eu tenho andado triste? É. Talvez você tenha andado meio entristecido, angustiado, porque está faltando isso na nossa vida. Senhor Jesus. Feliz também é os limpos de coração. Versículo 8. Porque verão a Deus. Ó Senhor Jesus. Limpo aqui é puro. Uma água limpa não é uma água pura. E aqui está falando que bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Ó Senhor Jesus. Aqui também é a mesma experiência que eu falei com os irmãos. Quando a gente está tocando no Senhor, arrependido, sempre confessando os pecados, quando você toca na Bíblia, você vê Deus. É assim, irmãos, a sua Bíblia vai se transformar em uma Bíblia 3D, se você deixar Deus purificar seu coração.
Nós temos que clamar isso, irmãos. Você nunca vai ler a Bíblia e vai dar sono, porque você está com o coração puro. Coração puro, quando ele contata a Bíblia, ele pega fogo. Entendeu, irmãos? A alegria vem na hora. Você começa a ler assim, parece que está saindo da Bíblia, está te alimentando, porque o seu coração é puro, você vê Deus. Deus não tem jeito de ver Deus com esses olhos de carne, né? Mas lá em Efésios fala o quê? Que Paulo ajoelhava e orava para Deus abrir os olhos do nosso coração. Não é isso? Efésios 1,19. Ele orava, irmão, ele suplicava: Senhor, eu oro para que quando esses irmãos tocarem no Senhor, quando eles forem tocar na palavra, Senhor, abre os olhos do coração deles. Irmãos, é assim que acontece. Quando nós oramos, tocamos o Senhor arrependidos, confessando sempre, o coração fica puro, e quando você vai na palavra, você vê Deus. Deus fala. Senhor Jesus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se eu fizer, irmãos, se eu fizer uma pesquisa na sua família, porque o negócio, irmão, aqui na reunião é fácil. Aqui na reunião nós somos todos pacificadores. Nós somos cheios de paz na reunião. Somos simpáticos, a maioria, né? A maioria. Tem dia que a gente não consegue, mas 99% do tempo, na reunião, nós somos muito bons de conviver, né, nesse ambiente. Aí, se eu fizer uma pesquisa na sua casa, no centro do familiar seu, dos seus familiares, marido, filhos, irmãos, aqueles familiares que a gente convive mais tempo, e aí a pesquisa vai ser assim: quando o Nilton chega aí, como que o ambiente fica? Fica cheio de paz? Ou começa a ter confusão, intriga, briguinha, conversa, cutucando, e um fala aqui, outro fala ali. Que resultado daria, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí nós vamos ter que ler, tem muito tempo que a gente não lê esse versículo. Os irmãos viram no alimento diário, tem que ler Provérbios 6, 16 a 19. Irmãos, isso é muito sério. Deus tem um encargo forte conosco. Nós temos que ser aqueles que levam paz para as pessoas. A nossa conversa, o nosso falar, a nossa presença. Oh, Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Acharam? Vamos lá então, né? Por causa do tempo. Amém. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esse é o sétimo. Falou coisas pesadas aqui, mas o que Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Entendeu, irmãos? Quando o seu falar começa, quando você chega, o assunto que você coloca na mesa, na roda da conversa, traz contenda, aí começa a ter discussão. Um assunto que nós temos que levar, irmãos, tem que gerar paz. E se você chega num lugar que está tendo discussão, que Deus te dê essa palavra de sabedoria, para que por meio de você a paz chegue naquela família. Ó Senhor Jesus, nós, irmãos, somos os pacificadores dessa era. Satanás é que tem essa incumbência na terra. Ele é o diabo, não é isso que a Bíblia fala? O nome dele tem alguns nomes, né? Satanás, que é adversário, e diabo, que significa acusador. Então ele cutuca, irmão, ele cutuca Deus 24 horas e está lá diante de Deus, nos acusando de dia e de noite. E ele e os principados e potestades ficam soprando aí na nossa mente, para você ser esse também que não leva paz, te cutucando assuntos para você colocar na roda. Ó Senhor Jesus, nós temos que ser os que semeiam paz. Senhor Jesus, realmente... não vou falar mais isso, porque cada um ganha luz diante do Senhor, né? Ora, fala: Senhor, como tem sido a minha convivência, quando eu chego, o que eu tenho falado, o jeito que eu tenho me comportado, está levando paz ou não?
Ou eu estou sendo alguém que está trazendo contenda, desordem, confusão? Oh, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando eu saio de um ambiente, as pessoas falam assim: puxa, que pena, ele só pode ser filho de Deus. Estava uma coisa tão boa aqui, a presença de Deus. O Éder deu um testemunho para nós aqui, né? Que quando ele orou lá na viagem, todos lá estavam rezando, religiosos, mas quando ele orou, eles falaram: engraçado, quando você orou, nós sentimos algo diferente. Lá depois na de Ibiza também, né? Fomos ele, o Cláudio fomos lá, aí depois o Tom foi perguntar se vocês gostaram. Falei: rapaz, não sei nem te falar, nós choramos o tempo todo, porque a presença de Deus foi levada. Irmãos, nós temos que ter essa experiência, né? Aonde nós chegarmos, o reino de Deus tem que chegar, né? A presença de Deus tem que chegar, começando dentro de casa. Senhor Jesus, eu brinquei, né? Deixa eu ver se dá tempo, eu vou brincar, dá tempo. O Dedé me ligou ontem perguntando como que a Ivani estava, que ele estava lá no sítio com a família da Ivani, porque 31 para a primeira, a turma reúne, né? Edivane, como que tá? Eu fui aí, eu achei assim, tal, ela não está ficando muito nervosa, só na cama, senta um pouquinho, não pode andar, não pode fazer as coisas, não pode trabalhar. Dedé, fica, né? Mas quando eu chego, ela fica calma. Eu brincando, né, irmão? Brincando. Mas só para dar um exemplo para os irmãos, tem que ser assim. Imagina, irmão, se eu for um marido muito terrível com ela, e ela está lá acamada, e eu chego para ter que ajudar, eu que vou ter que ajudar. Tomar um banho, outra coisa, pegar uma coisa, pegar um travesseiro, você não pode andar, repouso, espera aí que eu vou trazer para você. Imagina, irmão, se eu levasse agitação para ela já acamada lá, ela ia sofrer um pouco mais, não ia, irmãos? Então, quando nós chegamos, Sarinha chegou, né, lá em casa, aí a Edivana falou assim: graças ao Senhor. Sara chegou, trouxe paz, irmãos. É isso que tem que acontecer, né? Aí Belfort veio junto, também trouxe paz para nós. É isso, irmão, mais paz ainda, né? Tem que ser assim, irmãos. O nosso viver familiar, não deixa ser menos do que isso, irmão. Não deixa. Ó Senhor Jesus, bem-aventurado, né? Nós somos filhos de Deus. Aí o 10 fala assim, irmãos: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu não vou ler os versículos que eu relacionei por causa do tempo, mas é muito forte, sabe por quê? Nós estamos nos finais dos tempos. Irmãos, se preparem. Dependendo do que eu ler aqui, olha só: perseguidos por causa da justiça. Justiça é o que mesmo, irmãos? É cumprir a palavra de Deus, é praticar a Bíblia. Isso que é o padrão de justiça de Deus. Muitos batem no peito e falam: eu sou justo, eu não devo ninguém nada, eu sou um pai de família, eu cuido, tal. Mas ele é incrédulo. Esse padrão de justiça, irmãos, ele não é humano, é ótimo, tem que ser assim mesmo, né? Não temos que dever ninguém nada, temos que ser um bom marido, um bom pai, etc e tal. Mas esse é um padrão só humano. Essa justiça que a Bíblia fala é cumprir a palavra, é praticar, é viver a palavra de Deus. Isso é a justiça que a Bíblia fala. E aqui diz assim, irmãos: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Olha só, irmãos, hoje, isso é tão sério, irmãos, que as ideologias estão ficando tão fortes, que estão virando lei. Estão virando lei. Coisas que a Bíblia condena, hoje é lei. E se você falar de qualquer maneira, você vai ser perseguido, levado a juízo e condenado. Porque você vai estar contra a lei. Aí eu te pergunto: você vai calar? Percebe, irmãos? Você vai ficar a favor do mundo? É sério, irmãos. Então nós temos que entender que a partir de agora, a volta do Senhor estando próximo, essas coisas vão intensificar. Irmãos, esse ano é ano eleitoral, se preparem. O diabo vai querer que você vista e levante alguma bandeira que não seja a bandeira do Evangelho e do Reino. Irmãos, não caia nessa. Esse ano é para nós apressarmos a volta do Senhor. Ainda mais nós que começamos o ano reunindo, né? Muitos não conseguiram, olha que misericórdia. Feliz aquele que reuniu no primeiro dia do ano. Bem-aventurado, nós somos, nós aqui. Irmãos, pode pôr isso aí, pode escrever isso na sua agenda. Esse ano vai ser um ano, irmãos, que se nós não vivemos nas regiões celestiais, essa onda vai querer nos levar.
Não aceite por nenhuma marca, nenhuma bandeira na sua vida, que não seja o evangelho do reino. Irmãos, não deixe, irmãos. Sejam bem-aventurados. Você vai sofrer em vão, você vai chorar em vão. E pode ter certeza que por causa disso nós vamos ser perseguidos. Mas aqueles que são perseguidos por praticar a palavra de Deus, são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Aleluia! 11, vamos ler juntos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentir disserem todo mal. Aleluia! Senhor Jesus, regozijai-vos e exultai, fique alegre, feliz, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, se isso acontecer por causa da palavra de Deus, nós podemos ficar alegres, exultantes, porque o nosso galardão, irmão, vai ser grande. A nossa posição no reino dos céus vai ser grande. O Senhor não falou isso depois que João Batista morreu? Ele não falou isso? Não houve homem maior nascido de mulher nessa terra que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista, porque nós entramos na esfera do reino dos céus. Pense, irmãos, Deus quer te dar um galardão grande. Deus não quer que você seja qualquer coisa no reino dos céus. Ele quer nos dar um grande galardão. Mas para isso, nós temos que ser aqueles que praticam a palavra de Deus em toda a esfera da nossa vida. Ó Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, vale a pena ou não vale a pena? O galardão vale a pena, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É muito rico, não é, irmãos? É muito rico. Essas bem-aventuranças aqui, irmãos, não é só para a gente ser feliz. Se nós praticarmos aqui, nós vamos ficar felizes mesmo, irmãos. Nós vamos ficar alegres direto, passando aperto ou não, na pobreza. É igual Paulo falou, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, quem toca no Espírito, quem toca nesse evangelho puro, quem toca nessas bem-aventuranças e vive isso aqui, nada faz o nosso farol ficar baixo. Nós vamos viver alegre, mas uma alegria que o mundo não tem. Alegria que só Deus pode nos dar. Mas toda essa fortaleza, essa alegria, todo esse poder do Espírito que as bem-aventuranças nos dão, é para um único objetivo: pregar o evangelho do reino. É para eu ser o sal da terra e para mim ser a luz do mundo. É para esses dois itens, irmãos. Toda essa bem-aventurança que o Senhor nos preparou aqui, é para nós nos tornarmos essas pessoas que são o sal da terra e que são a luz do mundo. Ó Senhor Jesus, eu vou parar aqui por causa da hora, aí amanhã, como eu posso compartilhar uns 10 minutinhos, eu compartilho só o sal da terra e a luz do mundo, para a gente avançar juntos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, que nós queremos ser essas pessoas felizes, alegres, não como o mundo é, Senhor, mas alegres porque nós temos o Senhor, porque nós praticamos a sua palavra. Senhor, dispensa essa verdade para nós. Nós ouvimos essa palavra e queremos viver essa palavra. Senhor, nos empodera, Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí os irmãos e as irmãs podem compartilhar, né?